Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o Ministério Público, como trabalha a perícia e como trabalha a mídia, como trabalha o jornalista. Aqui nós tentamos esclarecer, levar você exatamente aos casos da melhor forma possível, de uma maneira muito mais esclarecida. Vocês estão sentindo um pouquinho a falta do Percival. O Percival teve um pouco doentinho, mas ele já está se recuperando e logo estará de novo aqui no nosso podcast, no nosso Arquivo Vivo. E hoje nós recebemos aqui Ari Friedenbach. Conhecido Ari Friedenbach, pai de uma garota que tinha uma vida pela frente, Liana, de 16 anos, que resolveu acampar um dia com o namorado, acampou no lugar errado, encontrou pessoas erradas, entre elas um homem chamado Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, na época tinha 16 anos. E aí as coisas caminharam de uma maneira super triste. Vocês já ouviram sobre isso, vocês já leram sobre isso, vocês já viram sobre isso. Aqui mesmo no nosso podcast, eu e o Percival gravamos um podcast sobre isso. Mas hoje a gente está recebendo o Ari aqui, me permita chamá-lo de Ari, e para que nós caminhamos e expliquemos outras coisas a respeito do caso, de casos específicos e de como pensa um pai. Depois de 20 anos, faz 20 anos que isso aconteceu, como pensa um pai depois de tudo isso, em que você que está nos vendo e ouvindo vai se colocar no lugar se você passa por um problema sério, ou passou por um problema sério, ou um dia poderá passar, e aí você vai ver como as pessoas caminham, como as pessoas interpretam. Obrigado por ter vindo, Ari. Fala um pouco a respeito da sua situação, como você vive hoje? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, fazer um comentário hoje, exatamente hoje, fazem 20 anos do assassinato, precisamente na data de hoje. E, bom, hoje eu sou, como sempre fui, advogado. Por conta dessa tragédia, eu tenho uma militância política. Não fui eleito para nenhum cargo, mas sempre participo da política, especialmente no que diz respeito às questões desse crime, a questão da maioridade penal, que é um tema extremamente latente, como algumas questões da lei de execuções penais, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que tem toda uma discussão que veio por conta disso. Você que nos acompanha aqui no nosso podcast, no Arquivo Vivo, você pode entrar nas plataformas, pegar o caso da Liana e do namorado, o Felipe Café, assiste, se não assistiu, e depois vai assistir a nossa entrevista. E aí você vai tirar suas conclusões e vai ver exatamente toda a história, você vai entender por que nós contamos no primeiro podcast todo o crime, relembrando, e por que nós estamos agora conversando com o Ari. No caso específico, a Liana e o namorado, eu lembro que na época eu cobri o caso todo, eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, e a Liana tinha dito para vocês que ela ia para Ilhabela com um grupo de amigos, é isso? Exato. Quando vocês ficaram sabendo que ela não tinha ido para Ilhabela com esse grupo de amigas? No dia 2 de novembro de 2003, era um domingo à noite, quando era para ela ter voltado dessa viagem, e eu já estava bastante preocupado, inclusive passei o fim de semana preocupado porque não consegui falar com ela durante o fim de semana, e era para ela chegar de viagem, em tese, essa viagem com os amigos para Ilhabela, e não chegou. E aí eu percebi que algo estava errado. Vocês sabiam que ela namorava o Felipe? Sim, o Felipe esteve algumas vezes na minha casa. Eu sempre ia buscar ele na saída da escola. Conheci o Felipe, ele levando ela até o carro. E ele esteve algumas vezes na minha casa também. E aí, ela não apareceu, vocês procuraram a polícia, apresentando uma queixa de desaparecimento, depois que as amigas todas disseram que ela não tinha ido, não tinha acompanhado. Exato. Conta um pouquinho como é que foi a evolução
até o desenrolar de tudo que aconteceu? Bom, eu vou ser bem resumido, Sim. tá? Depois o pessoal quiser assistir o outro episódio. Claro. Mas quando demos por conta de que ela não tinha ido e não tinha voltado, então passamos a fazer os contatos com polícia, políticos, com todo mundo que os conhecidos tinham contatos. Na época, a coisa se espalhou rapidamente no grupo de conhecidos e cada um usou as suas ferramentas para mobilizar o que fosse possível. E no dia 3 iniciaram as buscas. Na verdade, eu iniciei as buscas no dia 3. Fui eu que localizei a barraca que eles estavam acampados, de onde foram sequestrados. E essas buscas se estenderam com todas as forças. Na época, o COI participou, o Comando de Operações Especiais, Polícia Civil, vários organismos. E quando foi no dia 10 de novembro, se achou os corpos por conta de uma pessoa que acabou fazendo a denúncia, um dos participantes, inclusive. E aí, esse é o final trágico da história. Encontraram o corpo do Felipe e algumas horas depois o corpo da Eliana. Resumindo, como o Ari contou aqui, o casal resolveu, ela não foi para Ilhabela, eles resolveram acampar no Embu, aqui encostado, na Grande São Paulo. E é uma coisa que, se fosse num outro país da Europa, é uma coisa normal. Um casal vai com uma barraca, caminha, mas aqui eles acamparam num lugar e, infelizmente, acabaram encontrando alguém do mal, uma pessoa completamente descontrolada, completamente, tanto é que está preso até hoje, e deu no que deu. Ela foi morta, ele foi morto primeiro mataram o Felipe, depois mataram, uns dias depois mataram a Eliana, e a Eliana foi morta, abusada, e outras pessoas se envolveram no caso. Enfim, muita gente vai dizer, bom, mas eu já ouvi isso, já li isso. Então a gente vai caminhar por um outro setor aqui nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo. A partir do instante em que a polícia os prendeu, a justiça os julgou, eles foram condenados, precisaram fazer um lugar especial para colocar o Champinha, por ele ser menor de idade. Ele continua preso até hoje. E uma coisa que me chamou a atenção, que é isso que nós vamos conversar agora, recentemente, você disse que perdoaria o Champinha ou foi ou pegaram uma frase tua e lançaram? Não, pegaram duas frases e juntaram numa só. Vambora, é isso que eu quero que você fale. Bom, primeiro, vamos deixar uma coisa extremamente clara. Em relação a essa situação, eu não conjugo o verbo perdoar. Tá? E não existe perdão para mim. Então, que fique muito claro aqui. Em nenhum momento da minha vida eu nunca falei sobre perdão. Não estou concorrendo a ser canonizado. Sim. Eu não perdoo em hipótese nenhuma. Outra coisa é a gente achar ou não que essas pessoas cumpriram as suas penas dentro da nossa legislação. É esse o debate. E não acho que no caso do Champinha seja uma questão de ter cumprido ou não. Não acho que ele cumpriu, porque não há pena a ser cumprida. Ele está interditado civilmente. E a questão que tem todo esse debate, e essa é uma das questões que eu acho que tem que se debater, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque ele foi interditado civilmente e colocado nesse, entre aspas, limbo judicial, que há toda uma discussão se ele pode ou não ser mantido preso, se pode, aonde pode. E isso por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, ele é 100% omisso no que diz respeito ao que se fazer com um menor quando é identificado com distúrbios gravíssimos, como um sociopata, ou psicopata, ou coisas desse gênero. Por conta desta omissão, esses jovens, quando identificados com essas doenças que não têm cura, são colocados em convívio com todos os demais das unidades, o que é impensável. No caso Champinha, por ser um caso extremamente famoso,
resolveu-se que, em vez de depois de 3 anos colocado em liberdade, ele iria ter que ser interditado civilmente, porque não tem condições de conviver em sociedade. Mas isso foi uma acomodação jurídica por ausência, por omissão, digo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tinha que ser muito claro. Quando isto acontece, fazemos o quê? Tem que ser colocado numa unidade separada e, se não puder ser colocado em liberdade por conta de riscos à própria vida e à sociedade, temos que ter um encaminhamento para isso, muito claro. E a lei não é clara, e por isso ficamos nesse... Fica né? Se pode, se não pode. E assim, ele não pode ser de fato colocado em liberdade, não porque eu tenho ódio dele, mas sim porque ele é extremamente perigoso e a probabilidade de reincidir, segundo os psiquiatras forenses, é enorme. Olha, você falou uma coisa que me faz lembrar um tempo. 2 coisas. Primeiro delas, teve um assassino que está preso até hoje e que ele matou primeiro uma bailarina, ficou 10 anos preso, foi colocado em liberdade. 3 anos depois, 2 anos depois no máximo, praticou um crime idêntico, esquartejou, que é o Chico Picadinho, conhecido como Chico Picadinho, idêntico. Eu lembro como se fosse hoje, eu cobri os 2 casos. Deixou seu DNA no segundo crime, né? Exatamente. E o outro caso em que eu entrevistei, quando ele fez 25 anos de cadeia, foi o Bandido da Luz Vermelha, que eu também trabalhava no Estadão, resolvi fazer uma matéria com ele, de 25 anos preso, mostrando como é que era a vida da prisão 25 anos antes, quando ele foi preso, e depois, o que se passou, todo o tempo que se passou nesses 25 anos, as mudanças, a política, o metrô que nós tivemos em São Paulo, enfim. E aí, nesse dia em que eu entrevistei, ele estava aqui, como nós estamos aqui, ele aqui, eu com o gravador. Eu fiz uma pergunta para ele assim, ele não tinha amigos, ele também era um sociopata, ele não tinha amigos na cadeia. Então, quando ele dava problemas, mandavam lá para casa de custódia de Taubaté, depois mandavam, soltavam. E ele falou para mim assim, não, eu não tenho amigo na cadeia, mas eu tenho um amigo que vai passar daqui um pouco aqui. E você vai balançar, era uma plantinha, vai balançar essa planta aqui. É óbvio que não balançou a planta, aí terminei a entrevista. Bom, passados 5 anos, resolveram colocá-lo em liberdade. E aí eu falei isso para um promotor. Falei, olha, eu não sou médico, eu sou jornalista. Mas ele vai matar de novo. Porque ele tinha matado 6 pessoas. Provavelmente da mesma maneira. Não, e aí ele acabou matando, ele acabou sendo morto porque nem o irmão dele o aguentou aqui, ele foi para Santa Catarina e com um amigo do irmão, que ele chegou lá, tentou abusar da mulher dele, ele foi lá, tomou um tiro de espingarda. Então tem coisas e coisas, exatamente isso. Quando você diz que o Champinha está interditado civilmente, explica como é que é isso, você que é um advogado e você que acompanhou toda essa causa, estudou a fundo tudo isso. Caso Champinha, pela legislação, então, depois de 3 anos, ou no máximo até 21 anos de idade, pelo ECA, né? Ele tem que ser colocado em liberdade. Acabou o prazo de internação. E é o que acontece com todos eles, mais graves ou menos graves os crimes, não é contravenções, para menores a expressão correta é ato infracional. Então, independente da gravidade do ato infracional, ele é colocado em liberdade no máximo aos 21 anos. Quando foi o caso de Champinha, chegou justamente nessa época que era para ele ser colocado em liberdade, que era o limite, ele organizou uma fuga. Nesse momento da fuga, ele rapidamente foi entregue, porque a família ficou com medo que ele ia ser assassinado, e a própria família, pelo que eu me lembro, foi quem entregou ele para a polícia. E ele, então, naquele momento, estávamos num impasse o que fazer com ele, então pensou-se nesse caminho, que foi a interdição civil, ou seja, o Estado diz que ele não tem condições de cuidar dele mesmo, então quem passa a ter a custódia dele, passa a ser responsável pela guarda dele é o Estado. Então construiu-se uma unidade que chama... O Alckmin, que era o governador. Foi na época do governador Alckmin, exatamente. Unidade Experimental de Saúde, então não é mais ligada à Fundação Casa, e sim à Secretaria de Saúde,
onde lá ele deve ou deveria receber cuidados médicos, mas essa unidade não deixa de ser uma prisão, porque tem muros altos, tem o sistema de segurança é feito pela Secretaria de Segurança, é uma pequena prisão onde atualmente se encontram 4 ou 5 outros Criminosos iguais ao criminosos com distúrbios gravíssimos que cometeram quando eram menores de idade e lá estão. Criaram, entre aspas, um presídio para esse tipo de crime. Quando você conta que pelo estatuto a coisa poderia ser diferente. O que você mudaria no estatuto da criança e do adolescente? A primeira coisa que eu mudaria é com relação a isso. O que se faz quando um menor tem distúrbios gravíssimos psiquiátricos? Ele obviamente não pode ser colocado com todos os outros internos. Ele tem que ter uma unidade em separado. Agora, precisa ser claro de que se constatar por laudos psiquiátricos de que é uma pessoa com distúrbios graves não pode conviver em sociedade, como são os casos quando crimes acontecem com maiores de idade e são encaminhados para casa de custódia, tem que haver uma casa de custódia para menores de idade, pelo menos até que eles atinjam a maioridade e depois pode ser levado para casa de custódia, mas isso não é o ARI que determina, tem que ter uma legislação. Essa é só uma hipótese que eu pensei agora, mas tem que ter um encaminhamento muito claro da lei. Não pode haver essa omissão do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos menores com distúrbios graves. Outra alteração muito importante no Estatuto da Criança e do Adolescente é o tratamento com menores que cometem crimes de extrema gravidade. Em vez de a gente falar de reduzir a maioridade penal, que não é solução para nada, isso está mais do que provado pelas experiências de inúmeros países do mundo, tá? Muitos baixaram a idade penal e depois voltaram atrás porque viram que isso não reduziu criminalidade, mas o que a gente precisa ter é uma legislação muito clara de que com casos extremos, homicídios, sequestros, estupros, esses tipos de crimes hediondos ou alguns outros ainda que se pode até enquadrar nisso com extrema gravidade e violência, tem que ter um encaminhamento distinto, não pode ser só 3 anos de internação. A gente precisa ter uma unidade prisional da Fundação Casa, onde esses casos vão ser tratados de forma diferenciada, com uma penalização clara e determinada por um período maior. Eu não estou falando para internar um jovem de 15 anos por 30, Sim. que é um disparate em relação ao que ele tem de vida. Agora, precisa ser sim uma pena clara e punitiva. Há que haver punição, a gente tem que tratar de ressocializar e punir. Essa é a função do nosso sistema prisional. A gente nem ressocializa e nem pune, porque aquilo não é nem punição. O que a gente tem no nosso sistema são masmorras, também é uma outra insanidade. Porque as pessoas um dia vão sair da cadeia. Sim. A gente precisa ter clareza disso. A gente tem que ter um sistema prisional que recupere as pessoas. E agora, a gente não tem. Agora você, durante todos esses anos, faz 20 anos que sua filha foi morta, nós sabemos aqui que no Brasil quem mexe com lei é deputado federal e senador. As coisas chegam lá e eles ficam empurrando com a barriga. Do Congresso vai para o Senado, o Senado vai para vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não sei por quê, porque parece que eles não têm filho, eles não têm mãe, não têm irmão, não têm família, não tem nada. Depois parece que eles chegam lá e o negócio agora só prova quando as coisas mudam. Nesses seus anos todos, nessa sua batalha toda, você chegou que tipo de entendimento você teve com a ala política para mudar o ECA? Talvez a experiência mais rica que eu tive, assim, que eu acreditei que alguma coisa ia de fato acontecer, na época que eu fui vereador aqui por São Paulo, que foi de 2013 a 2016, eu fui convidado pelas comissões de Brasília, do Congresso. Algumas comissões estavam debatendo maioridade penal e me convidaram para apresentar essa proposta, mais ou menos, que eu aqui falei. Sim. De forma bem resumida. E foi muito interessante, foi muito bem recebida a proposta pelas mais variadas alas do Congresso, tirando os mais xiitas. Aí, em geral, houve uma boa aceitação, porque é uma visão um pouco mais factível, que a gente não fala de reduzidade penal, que é uma questão constitucional, é muito mais difícil, mas também naquele momento eu senti que
quem sabe a gente fosse andar um pouco para frente. Ocorre que, na verdade, essa questão da redução da idade penal é um debate difícil. Acho que não pode ser encarado como fla-flu, tipo, quantos por cento é a favor, então vamos reduzir, porque se a população acha essa a solução, não é bem assim que as coisas têm que funcionar. Mas tanto a direita como a esquerda se recusam a discutir questões de segurança, essa é a grande verdade. Ou se discute de uma forma histérica, ou simplesmente se tem medo de discutir porque isso é repressão. São resquícios, na minha opinião, da época que a gente teve uma ditadura aqui. Então, tudo que for restrição a qualquer coisa, então é ditadura. Então, acho que são resquícios desses tempos, a dificuldade da ala mais à esquerda de discutir a questão de segurança, e também não podemos discutir com vamos matar todo mundo da forma extrema da direita. Assim, acho que precisa ser uma coisa de forma muito equilibrada e com muito conhecimento, o que falta para 99,9% dos congressistas. Agora parou, até onde tem. Você foi lá, explicou, caminhou, fez e... E assim ficou. Se achou que Bolsonaro ia conseguir reduzir a idade penal, né? Porque era a proposta que ele... campanha política, né? Tal, também nem ele conseguiu. E nem isso, ainda bem que não conseguiu isso. Mas, de qualquer maneira, foi, digamos, o maior movimento que houve. Fora isso, nada. Assim, só se volta a discutir quando há um outro crime cometido por um menor de idade. Graças a Deus não é uma frequência, crimes de extrema gravidade cometidos por menores de idade. É mais furto, coisas, pequenos tráficos. É mais nisso que os jovens que estão na Fundação Casa estão envolvidos. Mas quando ocorre um grande crime grave que dá repercussão, aí voltamos à discussão. Mas vai até um determinado Mas vai até a coisa do vamos reduzir ou não vamos reduzir, não vai além disso. Assim, a gente tem que pensar um pouco além da casinha, sabe? Então, quer dizer, no fundo, o que a gente percebe é que o político é um oportunista, no meu modo de entender. Ele é um oportunista, que ele se vale de uma determinada situação. Porque a grande maioria dos políticos, se o político pensasse que essas coisas todas que você vai lá, apresentou, mostrou, explicou, você cansou de explicar isso, e aí, vamos ver, vamos fazer, e vira as costas e vai embora, no fundo, ele vai voltar a falar disso quando acontecer, como você acabou de dizer, um outro caso. E nós não queremos. O importante é evitar. O importante é você fazer o quê? Você caminhar à frente, né? Para evitar fazer com que... nós tínhamos antigamente o exame criminológico, que era uma coisa incrível. E obrigatória deveria ser. O preso era, para sair, ele era entrevistado por um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Tinham toda uma... Aí um secretário de seguro de periciário aqui em São Paulo resolveu acabar e acabou. Acabou. Que é um escândalo. Você acha que se tivesse um exame criminológico, aconteceriam essas coisas todas? De reincidência, de uma série de outras coisas? Assim, eu acho que assim, casos de reincidência, de crimes que não se tratam de distúrbios psiquiátricos, pode ser, que eu acho que tem gente, eu acredito na recuperação das pessoas, sinceramente. Mas existem casos que não, eu não acredito na recuperação, não acredito em 100% de recuperação das pessoas. Tem gente que não tem recuperação. E aí E é simples assim, não tem recuperação, não existe remédio que vai fazer um psicopata deixar de ser psicopata. Vai controlar um esquizofrênico. Para esquizofrenia, por exemplo, existe medicamento. A pessoa fica equilibrada, sim, ela se controla, desde que seja medicada. Um psicopata não existe medicamento que resolva isso. Então, quando são casos desse tipo, a gente tem que pensar de forma diferenciada. Ari, como é que você se sente depois desses anos todos, de você ter que explicar para determinadas comissões? Porque você foi vereador, o vereador ele é limitado. Aqui no nosso município, ele é limitado. Se você tivesse sido um congressista, se você tivesse sido... Você foi candidato a deputado federal, Fui não é super bem votado, mas não Mas foi não bastante. adiantou. Tive quase 88 mil votos. Então eu acho um Mas foi o absurdo. problema Aí, da coligação, essas coisas da aí nossa vota legislação. numa pessoa que não tem a mínima possibilidade de ser um político, e o cara vai estar lá e fica assinando pelos outros.
Diante de tudo isso que você ainda tem esperança que as coisas mudem? É difícil falar isso, vai perguntar, É, mas depois de tudo que você já caminhou, depois de tudo que você já viu, depois de tudo que olha, você eu, enfrentou, eu tento acreditar que existe a possibilidade. Todos os dias eu falo, não, a gente vai conseguir alguma coisa. Mas, assim, eu acho muito difícil. Eu acho a nossa legislação, assim, brasileira, da forma que ela foi concebida, assim, é para não funcionar. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Como advogado, não é o pai da Liana, assim, minha experiência como advogado e como político, a minha breve passagem pela política, eu percebo que assim, muita coisa é feita para não funcionar, sabe? Assim, a gente tem uns milhões de caras, assim, é muito caro, é muita gente não fazendo nada. Tem gente que trabalha assim. Quero aqui discordar de público, que eu acho que tem muitos políticos extremamente competentes, interessados em fazer mudanças, ficam dando murro em ponta de faca. Existe gente empenhada, não é a maioria, não é. Infelizmente, a maioria está lá para fazer negócios. Essa é a grande realidade. Mas tem gente interessada, a gente precisa votar melhor. Essa é uma questão que, assim, toda vez eu falo, nenhum político entrou lá dando chute em alguém. Todo mundo foi eleito. Então, assim, se eles estão lá, é porque votaram mal. nós estamos conversando aqui com Ari Friedenbach, que é pai da Liana, que foi morta pelo Champinha, e ela estava junto com o namorado, Felipe, quando eles foram mortos no Embu, há 20 anos. E nós estamos falando no mês de novembro, nós estamos gravando esse nosso podcast, novembro de 2023. Fala um pouco, depois de tantos anos, fala um pouco da sua filha. Eu sei que é difícil, mas fale um pouco dela. Até para que as pessoas que nunca tinham ouvido falar da Liana. Bom, assim, especialmente nesses dias, eu penso muito nela, porque estamos agora completando 20 anos. Eu, obviamente, para poder viver o dia a dia, eu não penso nela o tempo todo, nem todos os dias, porque senão ia ser uma depressão completa. Mas quando a gente pensa, e nessas datas é inevitável, vem muita saudade, vem muita alegria dos bons momentos vividos. Assim, eu procuro me prender com muita força a essas boas lembranças. Mas não dá para deixar de pensar quem seria a Liana hoje, né? Assim, esse é um pensamento Ela muitas teria vezes que hoje recorrente. 36 anos. 36 anos, exatamente. Assim, quem seria ela? O que ela teria feito da vida? Que faculdade ela teria feito? Ia seguir o direito com você, Eu fez espero direito. que não. O que mudou tua vida depois da morte da Liana? O que mudou? Tudo. Foi uma mudança radical em todos os aspectos. Aspecto familiar, profissional, pessoal. Assim, óbvio que primeira coisa que muda é você mesmo, né? Eu acho que quando você passa por uma experiência tão marcante, para dizer o mínimo, é inevitável que você pare para pensar como, por quê. Acho que é um balanço geral, né? Que nem acho que tem um programa na TV com esse Que é nome. o nosso programa. Nós Ah, fazemos, Aí, a gente faz o balanço geral de exato. 10 para meio-dia, aqui na Record de São Paulo, até 3h30 da É tarde. um balanço geral, exatamente. É isso que A acontece. sua porque vida profissional e pessoal também mudou? mudou, assim, passou por enormes mudanças, assim. Eu tinha 2 filhos, hoje tenho um filho que se mudou daqui porque não estava feliz aqui por conta de todos os motivos e mora fora também, graças a Deus, mas
Toca a vida dele. Faz o quê, seu filho? Meu filho trabalha com navegação. Ai, que beleza. É, É diferente completamente, né? isso. No Canadá com navegação. Muito bacana. Tá bem, graças a Deus. E eu me separei. Meu pai morreu logo em seguida da Liana por, claro, desgosto. Assim, rapidamente contraiu um câncer e morreu. 4 meses depois ele estava morto. Minha ex-sogra também teve uma morte mais longa, mas entrou em depressão profunda quando aconteceu isso. Eu me separei vários anos depois. Então, assim, a mudança da vida foi Você virou total. político, toca a sua vida como advogado. Hoje o que você continua no firme propósito de tentar mudar. Essas questões são as mais importantes, na minha opinião, e nisso são os pontos que eu sempre bato, sempre que posso. São essas questões ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dos menores com distúrbios graves, psiquiátricos, o que se fazer, qual encaminhamento a fazer, assim como a penalização mais severa dos menores que cometem crimes extremamente graves e não são psicopatas, sociopatas, mas que tem que ter uma punição mais severa. E assim como eu acho que tem algumas questões que eu absolutamente não concordo com a lei de execuções penais. Assim, na minha cabeça não entra alguém ser condenado a 47 anos e depois de 10, 12 ser Vai colocado embora. em liberdade. Assim, é uma grande mentira que se conta para a população. Condenou a 300 anos, aí depois de 10 o cara tá na rua. Porque aqui também não fica mais do que 30. Então, aquela assim, história. essas questões, não que eu sou contra a progressão de pena, Mas se tem entendeu? merecimento, Assim, mas tem que ter. merecimento. Espera aí, sabe? Vamos devagar com a dor, sabe? Não dá pra abrir a porteira porque a gente tem problema de superlotação. Vamos construir cadeias boas, prender quem precisa ser preso, porque tem gente que tá preso que, na minha opinião, não devia estar, Sim. e tem gente que tá fora que devia estar preso. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar uma repensada, não é... Agora, essas questões são... Falando muito sobre importantes. isso, Ari, a Mariana Verdelho, que é a nossa diretora aqui do podcast, ela fez uma pesquisa aqui, jornalista Mariana Verdelho, diz aqui, ó, Antônio Matias de Barros foi condenado a 6 anos por sequestro, porte de arma e favorecimento pessoal, que ele já cumpriu a pena. O outro envolvido... Deixa eu fazer uma pergunta Sim. antes. O que é favorecimento pessoal? Então, eu não entendi. Você que é advogado, me explique. Eu também, pra e mim, nos ele explique. foi mais um dos estupradores, que teve uma pena muito suave, na verdade. Leve, né? É, muito. Aí temos o outro, Antônio Caetano da Silva, foi condenado a 26 anos de reclusão por estupro, sequestro qualificado, favorecimento pessoal de novo e porte ilegal de arma. Esse já está no regime aberto desde 2020. Agnaldo Pires pegou 47 anos pelos múltiplos estupros, teve a pena reduzida e já está em liberdade. Paulo César, o Pernambuco, cumpre pena de 110 anos em regime fechado por cárcere privado, sequestro, homicídio qualificado e estupro, por ter cometido crime hediondo e só terá direito à progressão de regime ao completar 40% da pena aos 44 anos de reclusão, que eu não acredito muito. Também não acredito. Para mim isso aqui é conversa. Eu li essa mesma matéria que dá esses relatórios. E aí o que você acha disso E eu aqui? acho, assim, escandaloso. Alguém que tomou 40 e tantos anos aí, 47 anos. 47 anos, Agnaldo. revisaram a pena dele, por que tão bonzinho assim? Então os outros que tiveram pena inferior a ele não deviam nem ter cumprido Não, pena, deviam ter saído do tribunal em liberdade já, segundo a nossa legislação. É isso que eu acho uma aberração, são essas benesses, essas reduções de pena escandalosas. O cara era para cumprir no mínimo mais uns 10, já está em liberdade. E aí, eu faço uma pergunta para você, que a gente vai voltar de novo em quem mexe na legislação, que é na lei das execuções penais. Existe esse favorecimento todo, por que na hora em que o advogado recorre, você é advogado, recorre para ajudar o cliente a reduzir a pena, a pedir o regime aberto, semiaberto, depois o aberto. Que tipo de entendimento você acha que o juiz tem a respeito de quando ele vê? Porque ele só lê o resumo
do que apresentam para ele? Olha, assim, tem juízes que trabalham de forma magnífica. Eu não sou da área criminal, Sim. tá? Eu trabalho na área civil. Mas a minha experiência no judiciário, assim, eu vi excelentes juízes e vi juízes que não leram o processo. Uma outra questão que a gente tem uma orientação evidente para esvaziar a cadeia. Temos um problema gravíssimo de superlotação, construir presídio não dá voto, então a gente não tem um sistema prisional adequado, nem número de vagas, nem as vagas que tem é uma catástrofe no nosso sistema prisional. Então, na minha opinião, vamos livrar a área, sabe? Precisamos de vagas. Precisa limpar, aqui, né? precisa de vaga. Não dá para ir colocando só gente lá dentro. Então eles precisam dar um jeito de criar leis que agilizem isso, leitura, sei lá, se ele rezou, eu não sei, eu tô sendo irônico, mas leitura, por exemplo, se ele apresenta uma resenha do livro lido, ele tem redução de pena. Se ele trabalha na cadeia... Três também... dias trabalhado, abatiu na pena. Então, assim, é a festa do caqui. É isso que eu não concordo. Acho que tem que ter... Leu? Assim, ótimo para você. Você vai sair um ser melhor. Por isso vai ter redução de pena. A grande maioria não trabalha. Porque assim, não tem lugar para assim, trabalhar. O trabalho deveria ser obrigatório. Assim, não é... dizia o falecido Fleury que tem que pagar a hospedagem. Isso. Paga água, luz, paga comida, paga roupa, paga tudo. Paga tudo. Assim, tudo bem que eu acho assim, se precisa investir nesses seres para que saiam melhores, eles têm que sair em condição, porque eu já vi gente que saiu e não conseguiu se colocar no mercado de emprego, queria trabalhar e não conseguiu. Também é difícil. Também né? já vi isso. Assim, as portas todas se fecham. Então, existem muitos problemas a serem resolvidos. Agora, o que não dá é pra gente assistir o que tá assistindo, vamos abrir as porteiras porque preciso de vaga. A cada essa saidinha que eles criaram aqui, se criou a saidinha, eles liberavam antes 5 mil, depois 10 mil, depois 20 mil, 32 mil, a última foram quase 40 mil, 3 só mil, não voltam 4 10%, né? Só 10% é 4 mil pessoas que não voltaram. Pessoal, porque eu costumo perguntar, vai fazer o que esse pessoal? Vai viver do quê? Vai trabalhar? Não, porque ele é um foragido da justiça. Imagina, quem ele saiu cumprido pena não consegue se colocar no mercado de trabalho. Então fica muito difícil. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que eu falei demais. Então a gente conversou com Ari Friedenbach no caso da Liana, o pai da Liana. Liana foi morta pelo Champinha. A gente contou um pouco aqui das opiniões dele a respeito do que pode ser feito, do que pode... Se você sabe quem você votou? Geralmente as pessoas não sabem. O seu deputado federal mexe em lei. O seu senador mexe em lei. Então, quando você for votar, se interesse um pouco mais, né? Analisa quem é, o que ele fez. Tem gente que está na política. Eu não generalizei muito, o Ari falou, não generalizo. Tem gente que está na política há 40 anos, está mamando há 40 anos, não fez nada, só ficou rico. Infelizmente é a realidade. Só ficou rico. Infelizmente é a realidade. Então, é exatamente isso. Saiba em quem você vai votar, saiba com quem você vai colocar seu voto para trabalhar para a gente, para que você não seja amanhã uma vítima de um crime, uma vítima de um golpe, uma vítima como foi Ari Friedenbach. Até a próxima.